pontos aonde eu tenho que ter uma percepção melhor do perigo e, a partir daí, tomar uma medida pública. Por fim, a partir dessa classificação e mensuração desses riscos, vem as propostas de intervenção, em seguida são as intervenções propriamente ditas, e aí, gente, gera uma coisa chamada risco residual. Mas risco residual, você acabou de falar em intervenções, gente, viver é um risco. Risco zero não existe. Então, se eu tenho uma encosta que preliminarmente me gerou um questionamento de que havia uma suscetibilidade de risco, eu vou lá faço uma contenção, essa contenção tem que ter manutenção, essa contenção foi classificada por um tipo de cenário, e muitas vezes o próprio processo de ocupação urbano, ele é desordenado, consequentemente esse cenário mudou, então a gente tem que sempre pensar nessa questão do risco residual. É nesse ponto, gente, a partir do segundo ponto, que nós encontramos no ArcGIS a ferramenta mais adequada para o nosso caso, para a gente promover a gestão de risco. Certa vez a gente estava conversando com alguns gestores públicos lá de Juiz de Fora sobre essa necessidade de ampliação do nosso mapeamento. A gente se restringia apenas à área urbana do município. E aí, certa vez, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pô, Juliano, você quer mapear o município inteiro? Peraí, nós vamos pegar o carro, nós vamos andar na cidade inteira? Então, de certa forma, isso é para demonstrar o seguinte: o quanto nós precisamos crescer e, de certa forma, puxando a palestra de ontem, a nossa inteligência geográfica para usar essa geotecnologia para, de certa forma, simplificar um processo. Se eu tenho uma área que não está ocupada e ela tem suscetibilidade de risco, e nós, da Defesa Civil, visamos tutelar a vida, nós vamos simplesmente priorizar aquelas áreas que estão simplesmente ocupadas. Então, por favor. Então, em Juiz de Fora, nós temos aqueles riscos relacionados aos problemas geotécnicos, os famosos escorregamentos de encostas, rasteiros, rolamento de pedra, os riscos de origem hídrica, né, inundação, enxurrada e alagamento, e, por fim, o que por muitas vezes fica esquecido por nós, os riscos tecnológicos. O risco tecnológico, no Carlos Dória, nosso químico, gestor ambiental, ele vai dizer um pouco melhor sobre isso, por favor. Então, gente, a questão do sinistro escorregamento. Nós atendemos em Juiz de Fora 43 tipos de ocorrência, ou seja, inundação, enxurrada, orientação técnica preventiva, movimentação de terra, construção irregular, e 25% das minhas ocorrências totais são escorregamentos de pedra. Então, a minha clientela, no caso de defesa civil, são pessoas em situação de risco de escorregamento de solo. Então, o que nós fizemos aí, de certa forma, para simplificar o nosso processo de mapeamento? A gente desenvolveu uma toolbox específica, geramos alguns modelos computacionais, muitos deles já conhecidos, para caracterizar o meu espaço geográfico a nível de escorregamento de solo. Então, tá aí, tá a toolbox ali. A gente utilizou a metodologia do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né? Uma coisa mais nacional, mais virada para a nossa realidade, né? A realidade brasileira. Já tem a metodologia Shellstab e SMORF, mas elas não são de origem nacional. Por favor. Então, vamos falar um pouquinho de solução também. As sinistros de inundação. A gente através do Departamento de Gerência Sanitária da universidade, a gente pegou determinados aplicativos, adicionamos eles ao ArcGIS e geramos, por favor, as áreas de inundação. A gente sabe que o caso que aconteceu especificamente na região serrana foi aquela chuva, de uma maneira bem simplificada, eu vou passar para vocês. Aquela maior chuva dos últimos 350 anos gerou aquele estrago todo. Então, para simplesmente uma maior chuva dos últimos 100 anos, no nosso tempo de recorrência, a gente tem essa área de inundação. Então, olha só, senhores, como ficou extremamente simplificado eu ir lá, cadastrar socialmente em cada uma dessas famílias e, a partir de um sistema de alerta e alarme, eu conseguir avisar essas pessoas de cada moradia que ela está em situação de risco. Hoje, um simples pacote de SMS ilimitado, não preciso nem falar preço, não preciso nem falar operadora, né? Então, imagina, essa solução do ArcGIS, integrada com um pacote limitado de SMS, né? Não vou falar operadores, não vou falar propaganda, avisando essas pessoas de que, olha, vai começar a gerar inundação. Essa área específica que eu botei para os senhores é uma área do bairro industrial onde, historicamente, nós temos esse problema. A população já está tão acostumada a esse tipo de evento que não é comum eles simplesmente não ligarem para a Defesa Civil. Por
quê? Já sabe quais são as medidas de defesa civil. Vai inundar, não tem nada que possa ser feito, está chovendo, é levantar os móveis e simplesmente não ficar próximo de correnteza. Então, essa comunidade se preparou para isso. Agora, imagine estender essa opção para o resto do município. Gente, agora eu vou falar a questão de lei. A bacia hidrográfica como unidade de planejamento. É óbvio, né? Pode parecer assim, poxa, você está chovendo molhado, mas infelizmente nem sempre é possível fazer isso. Vamos lá, por favor. Está delimitado ali no nosso município de Juiz de Fora, e aí eu gostaria de chamar a atenção para vocês, logo em cima, Santos Dumont, pega a parte aí do município, dia 23 de dezembro de 1940, décadas e décadas atrás. Saiu nos jornais lá de Juiz de Fora. Está prevista uma grande tromba d'água a cair na cidade de Santos Dumont. Eu, como gosto de estudar muito a história do município, eu falei, poxa, vamos ver o que deu isso aí, né? Aí na hora que eu olho, dia 13 de janeiro, aí chamei o bibliotecário, eu falei, peraí, está faltando muita folha aqui nesse encarte, sumiram vários jornais. Aí eles simplesmente mostrou uma coisa, simplesmente, essa foi a maior inundação que teve em Juiz de Fora, o próprio jornal também virou vítima, e só apenas dia 13 de janeiro que ele conseguiu realmente restabelecer suas atividades. Então, olha só, gente, apenas um exemplo histórico, um dia pode acontecer de novo, né? É questão apenas de oportunidade, então eu preciso realmente conhecer o meu comportamento hídrico para a questão de inundação. Então, gente, é um exemplo simples. Você vê que em Bom Jardim de Minas, que está extremamente longe de Juiz de Fora, ela contribui para os incrementos hídricos na minha cidade. Então, eu chamo a atenção de todos vocês aí que são gestores públicos municipais. Vocês já pararam para pensar que existe uma relação extremamente próxima, não só de vizinhança, mas simplesmente de comportamento de desastre? Ou nós vamos continuar achando no nosso subconsciente de que não, o desastre vai respeitar a fronteira administrativa? Eu sou um gestor público muito consciente de Juiz de Fora e eu sei que São Pedro vai ser extremamente bonzinho comigo e não vai deixar a chuva de Eubank da Câmara vir para o mundo de São Paulo. Agora é o seguinte, relacionados a produtos perigosos. Eu sou engenheiro civil, não entendo nada de química, para isso eu passo por causa do óleo. Gente, isso aí é uma questão que assusta bastante. E como nós estamos na rota, né, 10.040, 267, e tudo começava, já acontecia um tombamento de uma carreta, pelas características, né, da cidade, ou caía para o Rio Paraíba, ou então ia lá para o outro manancial, Chapéu Duas. Então sempre a gente estava levando as becas de toda maneira, tá?